A Rádio São João del Rei apresentou Jornal da Itatiaia, primeira edição. Rádio São João, Rádio São João, a rádio do coração. Rádio São João, Rádio São João, a rádio do coração. Sicredi, a hora certa, 8h01. Produtor rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar. No ar, Fala São João, uma mesa de debates que discute o dia a dia da cidade e da região. Oferecimento, Clínica Inova Oftalmológica. Dr. Jorge Diogo. O consultório do Dr. Jorge Diogo tem um novo contato de telefone e WhatsApp: 32 3323 8210. Atendimento neurológico e exames de eletroencefalograma. É no consultório do Dr. Jorge Diogo, que fica na Avenida Tiradentes, número 30, no centro de São João del Rei. Telefone e WhatsApp: 32 3323 8210. Repetindo, 32 3323 8210. Precisa operar de catarata? Venha realizar sua cirurgia na Inova Oftalmológica, o seu hospital de olhos em São João del Rei. As cirurgias podem ser realizadas por diversos convênios ou particular. Inova Oftalmológica, Hospital de Olhos. Recupere o prazer de enxergar a vida. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento. Praça Embaixador Gastão da Cunha, número 43, Largo do Rosário. Telefone 32 3323 9425 e WhatsApp 98408 7070. Meu bom dia para você, ouvinte da Rádio São João del Rei. Agora são 8h03. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2026. Eu sou o Fábio da Silva e começa agora mais um programa Fala São João. Hoje é comemorado o Dia da Lasanha. A Igreja Católica celebra o Dia dos Santos Irmãos Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus. Previsão do tempo, a expectativa de dia ensolarado nesta quarta-feira, noite de céu limpo em São João del Rei, e a temperatura deve variar entre a mínima de 13 e a máxima de 28 graus. Trabalham comigo aqui nos estúdios da Rádio São João del Rei, levando o programa Fala São João até você, o Amado Rodrigues na nossa mesa de áudio, produção e edição do programa da Larissa Moreira, transmissão César Palumbi, direção geral doutora Juliana Menezes. O tarifaço anunciado nos últimos meses, com a elevação de impostos ou taxas sobre produtos e serviços, podem afetar desde o preço de itens básicos do dia a dia até os custos da produção de diferentes setores da economia. E é sobre esse tarifaço que está todo mundo falando, né? A grande mídia e todos comentando sobre o tarifaço. Esse assunto que nós vamos conversar hoje aqui no programa com o professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de São João del Rei, o Otávio Detoni. Você, se quiser perguntar ou quiser tirar alguma dúvida, dar a sua opinião sobre esse tarifaço, o que você acha sobre isso, hein? É um tarifaço que os Estados Unidos impôs sobre alguns produtos, alguns setores da economia brasileira. Qual que é a sua opinião sobre isso? Já sentiu no bolso? Ainda não? Acha que isso não vai afetar você? Tudo isso você vai ficar sabendo aqui, mas se quiser perguntar ou comentar, fique à vontade. Pode ligar para nós, 3371 7777. E o nosso WhatsApp, 99938 8830.
Professor Otávio, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Fábio, bom dia, colegas aqui da mesa, bom dia, São João del Rei, né? Que Deus abençoe e ilumine aí o nosso dia. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui debatendo esse tema que é tão importante, né, em termos de política econômica internacional hoje, e que o Brasil está sendo aí afetado, né? Pela essa questão do tarifaço. Tarifaço para lá, tarifaço para cá, as pessoas ouvem, mas às vezes não entendem bem o que é isso. Até porque é um nome fantasia, né, que decidiram dar a esta situação. O que é o tarifaço? Bom, em termos bastante simples, né, o tarifaço nada mais é do que uma política de aumento de tarifas que os Estados Unidos está impondo às exportações brasileiras. Ou seja, os Estados Unidos está aumentando as tarifas de importação de produtos de diversos lugares do mundo, inclusive do Brasil. Ou seja, isso não é um imposto diretamente aplicado aqui no nosso país, mas é um imposto aplicado aos importadores dos produtos brasileiros que estão nos Estados Unidos. Então, o que o Trump está fazendo é uma política de defesa, uma política protecionista, ao fim e ao cabo, levada ao extremo para proteger a sua indústria nacional, a indústria nacional americana. No caso do Brasil, quais setores são mais afetados com essa tarifa extra, nesse tarifaço? Bom, isso daí ficou um debate, né? Porque no início parecia que o tarifaço iria afetar tudo quanto é coisa, né? Todos os setores exportadores brasileiros. Mas depois de negociação, de vai e vem, enfim, uma política diplomática forte, acabou que, assim, dos setores exportadores afetados, ainda existe uma abrangência grande da nossa pauta de exportação, mas os nossos principais produtos primários, carne, laranja, enfim, soja, acabou que saiu do pacote. Então ficou mais alguns produtos tais como sapatos, enfim, de alguns mais manufaturados, por assim dizer. E o setor afetado é o nosso setor exportador. Os produtos que os nossos setores exportadores exportam e que estão recebendo essa tarifa, que pode chegar, em alguns casos, a 37,5%, desincentivando, né, o consumo do produto brasileiro lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais compra do Brasil? Não, hoje não? O Brasil não é o importantíssimo a nossa relação comercial com os Estados Unidos, mas não é o país que mais compra do Brasil, principalmente desses produtos aí que a gente está falando que está recebendo o tarifaço. O Brasil exporta mais esses produtos para qual país? Mais para a China, né? Enfim, para outras localidades, enfim, bem espalhados no mundo, alguns parceiros comerciais nossos aqui do Mercosul mesmo. Acaba que os Estados Unidos é um mercado consumidor importante, mas não é o mais importante. Agora, qual que é o objetivo dos Estados Unidos ao aumentar tarifas de produtos em várias partes do mundo? Ameaçou, nem sei se fez, né, com a China, com o Canadá, com o Brasil, com outros países aí que ele tem uma forte relação comercial. Por que os Estados Unidos fez isso? Ora, então isso é uma política protecionista, como eu disse, né? E qual que é a ideia do Trump? Se a gente pega lá na eleição de 2016, salvo engano, quando ele derrota a Hillary Clinton, naquela surpresa eleitoral, e ele tinha, por trás daquele discurso, o muro no México, enfim, aquelas coisas dele, mais para chamar atenção, né? Uns clickbaits, assim, por assim dizer, em termos de campanha eleitoral. Mas o pano de fundo da campanha dele sempre foi o protecionismo, sempre foi o seguinte: devolver o emprego nos Estados Unidos. Por quê? Porque as grandes indústrias estavam indo se instalar fora devido a isenções de impostos e etc., menor custo de capital, menor custo do trabalho, e consequentemente o emprego estava saindo de lá. O emprego que a gente fala, o blue collar, né? O emprego ali, chão de fábrica, enfim, e etc. Olha, a classe média ali de certa forma descontente com essa queda no emprego, né? Trump resolve atacar essa questão, dizendo que vai devolver o emprego para lá. Então, desde lá, da primeira eleição dele, ele já tem essa ideia. E agora, só que lá a ideia era taxar as empresas que se instalariam fora.
ok? Ó, eu quero me instalar fora, beleza, então você vai ser taxado em X, para você manter sua linha de operação aqui dentro. Agora ele começou a estender isso para as tarifas de importação norte-americanas, né? Qual que é a ideia? Eu deixo de comprar fora para comprar aqui dentro. De certa forma, portanto, eu vou aumentar a produção, enfim, eu vou aumentar os incentivos a produzir aqui dentro, gerando emprego e renda aqui na economia norte-americana. Essa é a ideia do Trump, gerar emprego ali dentro dos Estados Unidos. Vamos voltar na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Os dados mostram que nós, brasileiros, mais compramos dos Estados Unidos do que vendemos para eles. Ou seja, a balança comercial é favorável aos Estados Unidos, né? Eles vendem mais para nós do que compram nosso. Sim. Então, balança comercial favorável a eles. Não é uma justificativa dele injustificável para prejudicar os países e, sei lá, fortalecer apenas o seu país? Não seria isso? Sim, seria exatamente fundo, né? isso. O pano de fundo. No fundo é aquela ideia, né? Liberalismo para eles, protecionismo para a gente, né? A gente quer manter o emprego aqui a custo de prejudicar os outros países. O nosso setor exportador é um setor forte, é um setor importante. E ele acaba ficando prejudicado. Ele fica prejudicado por quê? Porque a tarifa é aqui? Não, a tarifa é lá. Quem tem que pagar essa tarifa é o importador norte-americano. Só que isso, claramente, aumentando o custo de importação, vai desincentivar as nossas exportações. Ou seja, a gente vai sofrer aqui em termos de queda do emprego, uma potencial modesta queda do crescimento econômico, porque o nosso setor exportador ele é forte, ele sustenta boa parte da nossa economia. Lá, para os Estados Unidos, a justificativa dele é justamente essa, é injustificável. Eu quero dizer que a gente está em desvantagem comercial, quando na realidade isso não acontece na prática. Mas o pano de fundo, como eu mencionei, é essa política dele de tentar manter o emprego ali, tentar impulsionar a produção dentro do país, mas que tende a elevar os preços lá nos Estados Unidos, principalmente, porque o importador vai ter que repassar essa tarifa para o consumidor final. Mas, então, professor é uma política Otávio, bem controversa. Já li algumas notícias, né? Assisti algumas notícias que diziam o seguinte: por exemplo, você vai montar um carro hoje lá nos Estados Unidos. Ele vai ter que comprar peça de várias partes do mundo, Exato. porque ele não tem todas as peças lá. Se o governo eleva o valor das peças, vai elevar o valor do veículo. Vai vender mais caro. Qual o risco também de acontecer o contrário? Não comprar aqueles carros das montadoras dos Estados Unidos e comprar de outro lugar. Então, isso também não é volto a dizer, uma justificativa injustificável do governo que pode trazer prejuízo para a própria indústria americana? Com certeza, com certeza. A indústria americana ela pode sofrer seríssimos prejuízos nesse sentido, principalmente essas, como você mencionou o exemplo do carro, que depende de componentes que não são produzidos lá. Porque aumenta o preço do veículo lá, eu tendo a deslocar, portanto, a demanda por esses veículos que agora ficaram mais caros. Ou seja, é uma política economicamente difícil de ser defendida, até porque tende a gerar esse problema de deslocamento de demanda pelos produtos industrializados norte-americanos, um vazamento dessa demanda para outros produtos, além de aumentar o preço do produto lá, que vai recair sobre o consumidor final, né? Agora são 8h15, 8h15, estamos conversando aqui no programa, nesta manhã, com o professor Otávio Detoni, que é do Departamento de Economia da UFSJ, a nossa Universidade Federal de São João del Rei, e falando sobre um assunto que interessa a todos nós, né? O tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil e a outros países do mundo. Você está ouvindo o programa Fala São João. Agora, a Inova Oftalmológica está em novo endereço. Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43, no Largo do Rosário. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, médico oftalmologista. Uma clínica de olhos completa. Exames oftalmológicos com prescrição de óculos, avaliação e acompanhamento de glaucoma, tratamento das doenças da retina, adaptação de lentes de contato, acompanhamento e
tratamento de doenças da córnea, cirurgias oftalmológicas e muito mais. Marcação de consultas pelos telefones 32 3323 9425 e WhatsApp 98408 7070. Inova. Recupere o prazer de enxergar a vida. Você merece a melhor internet o tempo todo. Com a Conecta você tem ultra velocidade, Wi-Fi que funciona na casa toda e suporte 24 horas. Assine agora e aproveite 800 MB por apenas R$ 99,90. E mais, roteador Wi-Fi 6 incluso e a instalação grátis. Ainda não tem? Ligue 0800 030 4000. Conecta, o tempo todo. O esporte em nossa terra nunca esteve tão forte. O São João del Rei Esporte Clube agora é a elite do Mineiro Sub-15, 17 e 20. E a revolução continua com 9 novos núcleos em 2026. Um trabalho gigante no São Sebastião, Corinthians do Rio das Mortes, Guarani, Nacional da Colônia, Vila Nova do Canela, Figueirense, Social e Siderúrgica em Matozinhos, além do núcleo de vôlei no Bonfim. São João del Rei Esporte Clube, formando atletas e honrando nossa história, o time da nossa gente. Laboratório Orestes Braga. Se você procura atendimento de qualidade, equipe formada por profissionais capacitados em sintonia com métodos e diagnósticos atuais, o Laboratório Orestes Braga oferece serviços certificados pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade, categoria Diamante da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, convênios do IPSENG, Polícia Militar, Fusex, Unimed e outros. Laboratório Orestes Braga, o seu laboratório. Avenida Andrade Reis, ao lado da Santa Casa. 33718546. Chegou a super quarta do Esquinão. As melhores ofertas estão aqui. Venha economizar com o nosso campeão. Açaí bovino resfriado quilo 27,99. Linguiça toscana Saudade quilo 11,99. Filé de peito de frango congelado quilo 11,99. PG latão 3,49. Tá muito barato. Lava roupas brilhante 1 kg e 600 16,99. Margarina Quali tradicional 500 gramas 6,99. Confira essas e mais de 100 ofertas imbatíveis. O consultório do Dr. Jorge Diogo tem um novo contato de telefone e WhatsApp 32 3323 8210. Atendimento neurológico e exames de eletroencefalograma. É no consultório do Dr. Jorge Diogo, que fica na Avenida Tiradentes, número 30, no centro de São João del Rei. Telefone e WhatsApp 32 3323 8210. Repetindo, 32 3323 8210. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são 8 horas e 19 minutos, 8 e 19. Professor Otávio, como que o brasileiro, o consumidor talvez não, mas como que o brasileiro, o trabalhador e o empresário vai perceber esse tarifaço? Ou já está percebendo, ou ainda demora? Olha, o que vai ser mais afetado, né, diretamente, a gente tem que separar em efeitos diretos e efeitos indiretos, por assim dizer. Os efeitos diretos serão sobre o setor exportador, né, os empresários exportadores de produtos que tendem a incidir essa nova tarifa de importação, porque vai reduzir o consumo do mais constante, né, o consumo dos americanos, a importação desses produtos lá nos Estados Unidos vai diminuir, então vai ter uma queda de renda nesse setor e uma potencial queda, portanto, do nível de emprego desse setor, ok? Esse é o efeito mais direto. Agora, em termos de efeitos indiretos, isso é ambíguo do ponto de vista macroeconômico, né? Porque o que acontece? Olha, eu vou ter uma queda de renda no setor exportador, portanto, talvez modesto menor crescimento econômico do país, menor massa salarial agregada, né? E isso, consequentemente, vai reduzir a nossa demanda aqui interna, pode desaquecer a nossa economia interna. Ao mesmo tempo, como o setor exportador vai acabar tendo essa restrição de exportações para os Estados Unidos, pode ser que comece a vender aqui dentro, aumente a oferta desses bens aqui dentro. Aumentando a oferta desses bens aqui dentro, tende a ter inclusive uma redução do preço desses produtos, ok? Porque uma oferta que antes estava indo para a economia norte-americana, agora vem aqui para dentro do país, aumenta a oferta, o preço tende a cair. Agora,
Ou seja, esse é o efeito mais indireto. O efeito direto realmente inclusive, já são algumas reportagens de algumas cidades que podem ser muito afetadas e que já estão sendo afetadas. Franca, algumas do interior de São Paulo, alguns polos moveleiros ali do sul, enfim, onde concentra muita fábrica de sapato. Esses lugares tendem a ser mais afetados. Ou seja, o efeito direto ele ainda tende a ser muito assimétrico no plano nacional, porque tende a afetar essas regiões que concentram esses setores exportadores desses bens que estão dentro do pacote do tarifaço. Agora, tem alguns produtos que não foram tarifados, né? Sim. Porque são produtos que eles têm interesse. Por exemplo, suco de laranja, né? O maior exportador de suco de laranja do Brasil, Estados Unidos. Eles não têm lá, então preferiram não taxar para manter um preço bom para os americanos. Exatamente. Então, é uma forma de proteger também o consumidor americano, né? Com certeza, né? Você imagina se eles começam a taxar a carne, se eles começam a taxar o suco de laranja, né? Que é um marco aí da exportação brasileira. Café em grãos também parece que não foi taxado. Imagina o americano vai sentar para tomar um café, o suco de laranja, a caixinha hoje custa $10, amanhã custa 20. O cafezinho deles hoje custa 5, amanhã custa 8, 10. É claro que vai haver uma, entre aspas, uma desaprovação muito grande do governo, né? Então, nesse aspecto, eles não foram tão bobos. Agora, em termos de mercado mundial, porque hoje nós temos um mercado também multilateral com muitos países, né? Um se relacionando com outros, e nós temos grandes mercados consumidores, seja na Índia, na China e outros países mais. Né? O que o senhor acredita que possa acontecer no médio prazo? É prejuízo somente desses países que estão sendo tarifados, ou eles podem buscar novos mercados e aí a médio e longo prazo Estados Unidos ter problema com esses produtos? Eu acredito que a médio e longo prazo, como você muito bem mencionou, tende a ocorrer a busca por novos mercados, né? A medida do governo hoje é de procurar dar uma sustentada ali nesses setores que estão sendo mais prejudicados, né? Seja com facilidade de crédito, enfim, alguns financiamentos da produção, do excedente de produção e etc. Mas a médio e longo prazo, a saída mais sustentável realmente é essa busca por novos mercados, né? Olha, eles estão impondo tarifas grandes aqui, ou seja, tá difícil, né? O pessoal lá vai parar de importar nosso, vamos tentar negociar, encontrar uma nova saída para os nossos produtos, e aí quem vai nesse médio e longo prazo ser prejudicado serão somente os americanos. Agora, há um discurso não falado do presidente americano, Donald Trump, que algumas pessoas, né, dizem sobre isso, que é a questão, por exemplo, das terras raras, né? O Brasil é um dos países que tem mais terras raras, a China acho que é o primeiro, o Brasil o segundo, um dos primeiros, e as terras raras hoje estão sendo cobiçadas por todos, porque através daqueles metais que são as terras raras, são produzidos produtos ligados à tecnologia. E o presidente americano, talvez com esse tarifaço, quisesse pressionar os países para que tivesse relação com ele, por exemplo, e não com a China. Isso é um fator verdadeiro ou é apenas um discurso que algumas pessoas criam? Olha, eu não sei te falar se a gente não está na cabeça do Trump para afirmar, ou dos assessores do Trump para afirmar uma causalidade nesse sentido, né? Mas sem dúvida é uma especulação razoável e que faz muito sentido, né? Tudo aí que tem se discutido sobre as terras raras serem o futuro, né, de um mundo cada vez mais tecnológico, justamente por exibirem em abundância esses insumos produtivos de tecnologia, é algo que está ali no horizonte, né? A gente não pode afirmar que o tarifaço é para pressionar a negociação dessas tarifas. Então tem gente que vai falar que o tarifaço é para pressionar a liberação do ex-presidente, etc. Enfim, eu não sei falar sobre essas questões, não tem como a gente estar na cabeça deles. Mas sem dúvida é uma vertente que pode ser questionada sim. O Brasil, ele precisa, né, desenvolver, enfim, um plano estratégico para a gente conseguir ter vantagens comparativas nesse futuro, dado, como você mencionou, a China é a primeira, a gente está logo aqui em segundo, para a gente correr a médio e longo prazo aí buscando um desenvolvimento e um crescimento sustentável, né? Os americanos têm gastado muito também com a guerra, né? Assim, valores absurdos. Inclusive, recentemente pediu mais um valor, não me recordo aqui o valor exato, mas pediu mais um valor ao Congresso
para gastar com a guerra. Isso na cabeça do presidente dos Estados Unidos pode ser também um problema? Estou gastando demais, como é que eu faço para repor esse dinheiro? Porque matemática não tem jeito, né? Exatamente. Se gasta mais e ganha menos é um problema para todo mundo, seja na minha casa ou seja no país. Seja na sua casa, seja no país, seja na casa dos nossos ouvintes, sim, né? Em qualquer lugar. Se você ganha mais do que você arrecada, você vai ficar devendo, você vai ficar deficitário, você tem que aumentar a dívida pública, vai ficar no vermelho, exatamente. Então pode ser também, né, uma outra situação, assim, não sei se isso já foi exposto de alguma forma, mas os gastos militares dos Estados Unidos têm que ser financiados de algum lugar. Então pode ser uma aposta também, né? A gente vai impor tarifa aqui para a gente arrecadar mais e financiar os nossos gastos com guerra. Aí com todo esse pano de fundo, né? Enfim, eu ainda acredito, né? Acredito que o Trump acredite que essa política seja boa para os Estados Unidos. Eu acredito que ele acha que o tarifaço é bom, que vai impor a produção a ficar lá nos Estados Unidos, e ainda juntar um dinheirinho para jogar bomba nos outros, né? Enfim, é impressionante. Mas pode ser, sem dúvidas, uma justificativa da equação, ok? Agora, professor Otávio, o senhor já falou sobre o setor calçadista, que é um dos setores mais prejudicados no Brasil por causa do tarifaço. Tem outros setores também prejudicados? Setores moveleiros também, pelo que eu tenho acompanhado, são setores que podem entrar muito forte aí, a serem muito prejudicados, hein? Exportação de imóveis, além dos calçados, outros vestuários, então esse setor têxtil, isso tudo tende a ser muito afetado, porque é justamente os setores onde as tarifas estão incidindo mais fortemente. Qual é o valor da tarifa que está sendo imposta ao Brasil? Em alguns setores pode chegar, salvo engano, eu não sei se já entrou, a 37,5%. É uma coisa absurda. Estava 25%, agora ele está impondo 12,5% a mais, então pode ir a 37,5% a mais do que era. É um valor muito alto. É um valor muito alto, né? Não dá para competir, claro. Não dá para competir, né? Exatamente. Ele quer tirar a competitividade do produto brasileiro nos Estados Unidos. Agora, como que o Brasil vai sentir isso a curto prazo? Então, a curto prazo é a questão mais complicada, né? Eu acredito o seguinte, se a gente for pensar em termos gerais de crescimento econômico agregado, pensar no PIB agregado, eu acho que o impacto tende a ser muito pequeno, ok? Agora, só que esse impacto, se a gente regionalizar ele, aí é que fica o problema. Porque nos lugares onde concentram esses polos moveleiros, interior de São Paulo, Franca, propriamente São Paulo, indústrias de calçados, ali no sul e etc., onde algumas regiões dependem desse setor exportador, o impacto tende a ser muito maior. E aí nessas regiões tende a acontecer uma queda brusca de emprego e de renda. É claro que o governo tende a fazer algumas políticas anticíclicas, por assim dizer, que é de financiar ali esses setores, fornecer uma linha de crédito mais barata, junto ao BNDES, enfim, comprar o excedente de produção para tentar amenizar esse impacto. Ou seja, o impacto nacional, que a gente vai ver no Jornal Nacional, a economia brasileira cresceu 3%, ou cresceu 1%, cresceu 2%, não sei. E isso tende a não aparecer tanto assim no agregado. O que tende a aparecer realmente é regionalizado. Olha, ali a região de São Paulo está enfrentando problema. Ali no Paraná está enfrentando problema. Justamente por causa desse tarifaço, porque essas regiões dependem muito desses setores exportadores, tendem a ser extremamente prejudicados com quedas no emprego e renda devido à queda da demanda externa pelos seus produtos. 8 horas e mais 30 minutos, 8h30. Você está ouvindo o programa Fala São João. Festão do preço baixo é no Bahamas e Bahamas Mix. Açúcar Delta 11,49. Creme de leite Porto Alegre 1,99. Oferta imbatível. Creme de leite só 1,99. Filé de peito Nat bandeja 14,98. Acém ou paleta ou músculo Free Pie quilo 29,90. É pra economizar. Acém paleta ou músculo só 29,90. Antuérpia por malte latão 2,99. Festão do preço baixo é logo aqui no Bahamas
Bahamas e Bahamas Mix. O consultório do Dr. Jorge Diogo tem um novo contato de telefone e WhatsApp: 32 3323 8210. Atendimento neurológico e exames de eletroencefalograma. É no consultório do Dr. Jorge Diogo, que fica na Avenida Tiradentes, número 30, no centro de São João del Rei. Telefone e WhatsApp: 32 3323 8210. Repetindo: 32 3323 8210. Valorizar o comércio local não sai de moda. Você sabia que quando compra nas lojas da cidade, você ajuda toda a região? Além disso, melhora a economia, garante a geração de empregos, gera mais renda para a população e as lojas contribuem com a arrecadação do município. Viu só? Comprar aqui na cidade é melhor do que você imagina. E tem mais. Além de valorizar o comércio local, você sabe que pode contar com empresas de sua confiança. Amigo da cidade, compra aqui. É bom para você. Melhor ainda para a cidade. Uma campanha da Associação Comercial e CDL. Você é magro e quer ganhar peso? Você está precisando de Sanforte. Sanforte aumenta seu peso e sua autoestima. Sanforte é um poderoso complexo de vitaminas e sais minerais. Para esportistas, Sanforte aliado a uma alimentação balanceada aumenta a massa muscular. Sanforte previne o estresse e o cansaço físico. Sanforte reativa sua memória, melhora sua pele e seus cabelos. Com Sanforte, você terá mais disposição e energia no seu dia a dia. Sanforte! À venda na Farmativa, Ultra Popular e Drogaria do Povo. A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. O Sistema Comércio MG na rua tá chegando na sua cidade. Bora ver muitos shows, atendimento de saúde, oftalmo pra você. Tem aulas de gastronomia, tem e o rede de carreiras pra cadastrar currículos. Tem espaço pra atender o empresário da cidade e região. Vem com a gente então, vem! O Sistema Comércio MG tá na rua, vem ver, tá na rua pra você. O Sistema Comércio MG tá na rua, vem ver, tá na rua pra você. O Sistema Comércio MG tá na rua, vem ver, tá na rua pra você. De 6 a 9 de agosto em São João del Rei com o show da banda Fala Mansa. Programação completa e gratuita em @Sistema Comércio MG na rua. Realização Sistema Fé Comércio MG, Sesc, Senac e Sindicomércio São João del Rei. Em uma cidade cheia de histórias, a Laca Incorporadora apresenta um novo capítulo. Residencial Belvedere. Apartamentos de 2 quartos com suíte e varanda na região da Avenida 8 de Dezembro, no antigo Kalahari. Um endereço privilegiado, com vista para a Serra do Lenheiro e para a Serra de São José. No lazer, mais de 15 itens distribuídos em mais de 1.300 metros quadrados. Unidades a partir de R$ 349.900, sem juros e financiado direto com a incorporadora. Saiba mais em residencialbelvederelaca.com.br. Laca Incorporadora, solidez em movimento. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora 8 horas e 34 minutos, 8h34, está conosco aqui na Rádio São João del Rei o professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de São João del Rei, o Otávio Detoni. Professor Otávio, o senhor dizia que o mercado interno pode absorver esse produto que possivelmente não vai ser exportado para os Estados Unidos, deve haver uma queda. Mas o senhor acredita que há espaço para absorção no mercado interno de determinados produtos? Olha, eu acredito que o que seria talvez eu não vou dizer mais interessante, né? Seria o nosso produto aí, os primários, né? Enfim, claro, seria um choque para o setor exportador ruim demais da conta, mas forçaria a cair muito o preço da carne, forçaria a cair muito o preço da laranja, então do suco de laranja, do café e etc. Seria ruim, obviamente, mas esses a gente veria mais, né? Agora, sobre os outros produtos que estão sendo taxados, por exemplo, são alguns produtos meio diferentes. Eu até estava pegando aqui agora. Produtos químicos e orgânicos, que tendem a afetar muita região de Camaçari, na Bahia, que tinha uma exportação forte para os Estados Unidos. Papel e cartão,
obras de pasta e celulose, enfim, Luiz Antônio de São Paulo. Armas e munições, esse eu fiquei extremamente surpreso, uma produção de Ribeirão Pires, do estado de São Paulo, exportou 38 milhões de dólares para os Estados Unidos, ainda esse ano já. Enfim, obras de pedra, gesso, cimento, reatores nucleares, açúcares e produtos de confeitaria, tem um polo forte em Goiânia, enfim, em Goiás, perdão. Ou seja, então são produtos assim que eu não sei até que ponto o mercado interno vai absorver, né? Mas que por um desaceleramento da demanda, em termos, mesmo que assimétricos, que tendem a se espalhar, tendem a ter uma queda no preço, ok? Talvez não seja a queda do preço da carne que a gente tanto gosta, ou a queda no preço do nosso café, enfim, mas tende a haver não uma espiral deflacionária, mas uma redução de preço em algum desses produtos. Papel, cartão, enfim, talvez os cadernos mais baratos aí, não sei, alguma coisa assim mais... Agora, com relação a novos mercados externos, aliás, né? Buscar outros países para comercializar. Isso é difícil, isso é fácil, porque alguém pode pensar assim, os Estados Unidos não quer comprar, vamos vender para a Itália, para a China, para a Espanha, para a África, sei lá, para outros países. É difícil ou é fácil encontrar novos mercados? Eu acredito que não seja tão fácil, né, quanto parece, né? Olha, imagina o seguinte... Eu tenho uma padaria, ok? E eu vendo para um determinado cliente X, certo? Eu compro a farinha de um determinado cliente X, né? Esse meu cliente X, que hoje eu estou comprando a farinha, ele fala, ele fala, eu não consigo mais vender essa minha farinha para essa determinada padaria. Esse era o meu ponto. Legal. Agora, então, o vendedor da farinha vai ter que vender a farinha, né, o insumo do pão, para outra padaria. Só que essas outras padarias já tem alguém que compra farinha, né? Então, esse que é o grande detalhe. Então, eu tenho que procurar outra padaria, ou seja, eu tenho que procurar outros lugares que estão necessitando desses insumos, tá certo? Que estão necessitando dessas importações e fazer uma competição de preço, né? Porque esses outros países tendem a já ter em sua pauta de importação de onde vêm os seus produtos. Ou seja, existe todo um trâmite negocial que não é algo tão trivial assim, não é algo a ser resolvido assim do dia para a noite. Exige diplomacia, enfim, existem contratos, né? Enfim, eu tenho um contrato de importação dessa indústria X aqui que dura um ano. Ou seja, essa busca por novos parceiros comerciais, ela tende a se arrastar um pouquinho, mas é uma solução possível e viável. Mas que não é assim do dia para a noite e tem vários trâmites, né? Tanto burocráticos quanto de procurar realmente o mercado, né? Eu vou ter que competir com quem já está vendendo para lá. Por exemplo, quero vender para a China agora arma e munição. Tá tudo legal. Será que a China quer arma e munição? Será que a China já compra arma e munição de outro lugar? Qual que é o meu diferencial de preço para vender essa minha arma e munição para a China? Ou seja, existe um aspecto aí de mesa de negociação mesmo, né? E de vencimento de contratos, enfim, mais burocrático. Agora, em termos da economia interna, além da possível queda no crescimento econômico ou o não crescimento econômico do país por causa do tarifaço dos Estados Unidos, há outras implicações na nossa economia interna, economia doméstica? Sim, então eu acho que entra muito na questão dos efeitos indiretos, né, que eu mencionei aqui no início da entrevista. Vamos pegar, por exemplo, ontem saiu um ranking de 10 cidades mais afetadas no Brasil. Enfim, entre elas está Franca, São Paulo, Serra do Espírito Santo e etc. Camaçari na Bahia, né, que eu acabei de mencionar aqui. Bom, vamos lá. O que acontece? O choque, e eu estou reforçando isso bastante aqui, ele é muito assimétrico, né? Ou seja, essas regiões que nelas estão instaladas essas indústrias exportadoras, que agora estão sofrendo essa tarifa adicional, que já tinha vindo 25%, agora mais 12,5%, vai para, salvo engano, sexta-feira agora, 37,5%, correto? Nesses lugares vai ter uma queda do emprego muito grande,
Nesses lugares é uma queda do emprego muito grande. Que representativamente, nacionalmente, não é uma queda tão grande assim, porque acaba diluído, né? É aquela coisa, em 10 cidades, em 20 cidades, em 30 cidades, o Brasil tem mais de 5 mil cidades, mais de 5 mil municípios, salvo engano. Ora, então a queda do emprego regional, ela é muito grande. Mas é claro que tudo está interligado, né? Ou seja, caiu o emprego aqui, está caindo o emprego na região ali, o que pode acontecer? Pensando aqui em termos de mercado de trabalho, por exemplo, pode acontecer uma migração de pessoas dessa região que agora não tem mais emprego para outras regiões. E aí aumenta o quê? Aumenta a oferta de trabalho em outras regiões, essas pessoas estão procurando emprego. Aumenta a oferta de trabalho, tende a ter uma pressão para os salários caírem, né? Enfim, a massa salarial da economia cair de forma indireta devido a essa migração. Pessoas estão saindo de regiões afetadas para regiões menos afetadas, certo? É bem aquela ideia do... Tem uma área da economia que estuda desastre macroeconômico. Enfim, tem, por exemplo, um furacão chegou e atingiu a costa oeste, a costa de Miami ali. O que vai acontecer ali com o mercado de trabalho em Miami? Olha, vai ter uma destruição de capital muito grande, então vai ter uma queda no nível de emprego ali em Miami, por assim dizer. Esse pessoal de Miami vai migrar para regiões vizinhas, ou seja, o impacto começa a se espalhar. Por quê? Essas pessoas começam a migrar para regiões vizinhas, então tende o quê? Aumentar a competição no mercado de trabalho dessas regiões vizinhas, forçando o salário para baixo, ok? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, a queda na renda, mesmo que assimétrica nessas regiões, ela tende a se espalhar no bolo. Ok? Tende a se diluir no bolo, não ser uma queda tão grande assim em termos nacionais, mas em termos regionais muito grande. E tende a acontecer também a migração da mão de obra. Os trabalhadores tendem a, se perder emprego, né, procurar outros lugares de emprego. Então as cidades vizinhas, as regiões mais próximas tendem a ser bastante afetadas também com a chegada desses novos trabalhadores, que tende a aumentar a competição por postos de trabalho, né, e portanto forçar uma queda salarial. Okay? Da massa salarial, nesses termos. Não só pela queda do emprego, mas também pela chegada de maior mão de obra, oferta de mão de obra nessas outras regiões. No caso do Brasil, existe algum setor que possa ser beneficiado com tarifaço ou não tem jeito? É só prejuízo, pequeno ou grande, direto ou indireto, e não há nada de positivo nisso? Nada de positivo, que eu vejo assim, nada de positivo, a não ser que a demanda interna conseguisse absorver esses produtos, né, e aí iria bom pro bolso do consumidor, ok? Mas, fora isso, nada de positivo. E aí, como que o Brasil vai responder? É o debate, né? Nosso presidente tenta negociar, tenta ir pela via diplomática, enfim. Bom, existem algumas pessoas que falam em retaliação, eu não acho que seja o caminho, tá? Até porque, como você mencionou, né? A gente compra muito mais deles do que eles da gente, então admitir isso, enfim. Mas quem sabe o tarifaço não pode ser uma reversão não vou dizer de mentalidade, né? Mas buscar um esforço para a gente, quem sabe, diversificar a nossa pauta exportadora, investir mais na produção nacional, enfim, isso causar alguns efeitos positivos de longo prazo. Nada de retaliação, na minha humilde opinião, ok? Eu acho que a saída é realmente a negociação, buscar novos mercados. Daqui a pouco tem eleição nos Estados Unidos também, eu não acredito que o Trump seja reeleito. Enfim, talvez a gente tenha um presidente nos Estados Unidos, um novo presidente dos Estados Unidos, a gente não sabe quem vai ser, se vai ser republicano, se vai ser democrata, tende a não ser o Trump mais, né, devido às pesquisas de opinião que tem saído, que tenha boas relações comerciais com o Brasil e a gente passe por cima dessa pedra. Agora, como que, na sua opinião, como que o Brasil tem conduzido esse momento? De forma correta, investindo mesmo na diplomacia, na conversa, no diálogo? Já se fala também em buscar outras instâncias porque discorda, né, do tarifaço, já se fala também na lei da reciprocidade, seria retaliação, mas como é que o Brasil tem conduzido essa situação até o momento, na sua opinião? Na minha opinião, tem conduzido muito bem, tentado ir por essa via diplomática, pela via da conversa, da boa negociação, né? O que não se resolve, né? Muitas coisas, às vezes, não se resolve, principalmente com o presidente um homem médio, por assim dizer, né? Ele foge um pouco
Ele é uma personalidade, né? Ele é meio maluco, na minha humilde opinião. Então ele é uma pessoa de difícil negociação. Quando parece aquele cara, quando cisma com uma coisa, cismou, né? E não vai sair disso, não vai tirar isso da cabeça. Mas eu acredito, então, de uma maneira bem direta, que o presidente e os seus assessores têm conduzido isso da melhor maneira que a situação permite. Ok? Indo pela via da negociação, como eu mencionei, acredito que retaliação não é um caminho. A via diplomática, a via de procurar sustentar esses setores vão ser mais afetados, via política de crédito, financiamento, compra de excedente, etc. Eu acho que esse é o caminho mais plausível a ser seguido. Agora são 8 horas e 46 minutos. Não perca a hora, confira aí, 8h46. Você está ouvindo o programa Fala São João. Festão do preço baixo é no Bahamas e Bahamas Mix. Açúcar Delta 11,49. Creme de leite Porto Alegre 1,99. Oferta imbatível. Creme de leite só 1,99. Filé de peito Nat bandeja 14,98. Açaí ou paleta ou músculo Free Pie quilo 29,90. É pra economizar. Açaí paleta ou músculo só 29,90. Antuérpia por malte latão 2,99. Festão do preço baixo é logo aqui no Bahamas e Bahamas Mix. Agora, a Clínica Inova Oftalmológica está em novo endereço. Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43, no Largo do Rosário. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, médico oftalmologista. Uma clínica de olhos completa. Exames oftalmológicos com prescrição de óculos, avaliação e acompanhamento de glaucoma, tratamento das doenças da retina, adaptação de lentes de contato, acompanhamento e tratamento de doenças da córnea, cirurgias oftalmológicas e muito mais. Marcação de consultas pelos telefones 32 3323 9425 e WhatsApp 98408 7070. Clínica Inova. Recupere o prazer de enxergar a vida. Comunicado importante. O DAMAI abre nova oportunidade para parcelamento de dívidas com possibilidade de isenção de juros e multas. Contribuintes que estão inadimplentes poderão parcelar suas dívidas com a autarquia. Procure nosso setor de atendimento e confira as condições especiais de parcelamento. Fique em dia com o DAMAI. Departamento Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São João del Rei. Prefeitura de São João del Rei. Fé e trabalho. A evolução do homem, o crescimento espiritual, a caridade e os conceitos da doutrina espírita, presentes em um programa esclarecedor. Em busca da serenidade, todo domingo às 8h30 da manhã, na Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. O consultório do Dr. Jorge Diogo tem um novo contato de telefone e WhatsApp 32 3323 8210. Atendimento neurológico e exames de eletroencefalograma. É no consultório do Dr. Jorge Diogo, que fica na Avenida Tiradentes, número 30, no centro de São João del Rei. Telefone e WhatsApp 32 3323 8210. Repetindo, 32 3323 8210. É a Liquida Comércio que tá chegando aí na sua cidade. Você vai curtir as melhores ofertas, produtos variados. Nas lojas que participam você vai encontrar descontos de até 50%. O que você tá precisando, vem correndo, vem comprar. Liquida Comércio. De 3 a 15 de agosto em São João del Rei. Realização Sistema Fé Comércio MG, Sesc, Senac e Sindicomércio São João del Rei. Em uma cidade cheia de histórias, a Laca Incorporadora apresenta um novo capítulo. Residencial Belvedere. Apartamentos de 2 quartos com suíte e varanda na região da Avenida 8 de Dezembro, no antigo Kalahari. Um endereço privilegiado, com vista para a Serra do Lenheiro e para a Serra de São José. No lazer, mais de 15 itens distribuídos em mais de 1.300 metros quadrados. Unidades a partir de R$ 349.900, sem juros e financiado direto com a incorporadora. Saiba mais em residencialbelvederelaca.com.br. Laca Incorporadora. Solidez em movimento. Voltamos a apresentar Fala São João.
Agora são exatamente 8 horas e 50 minutos, 8h50. Professor Otávio, o Brasil, alguns especialistas dizem que o Brasil tem gasto muito, né? O governo tem gasto muito para manter alguns benefícios que ele tem oferecido aí à população. E que a situação, o próximo governo, seja quem for, tem que pensar no equilíbrio das contas públicas. Nós temos agora a questão do tarifaço. Como que essas questões e outras juntas podem complicar ou precisam melhorar para que a gente tenha uma economia nacional mais equilibrada, vamos dizer assim? Sim, o governo ele tem, e aí entra num outro aspecto, né? Assim, essa questão do governo gastar mais do que arrecada, enfim, vai gerando dívida pública. O grande problema é a administração dessa dívida, né? Manter os benefícios é importante, mas o governo precisa tirar dinheiro de algum lugar para manter esses benefícios, né? E aí a grande expectativa é que essa discussão da reforma tributária, enfim, que vem acontecendo, seja a saída, ok? Para o governo conseguir ser mais eficiente na arrecadação tributária e conseguir, portanto, sustentar esses benefícios à população, mantendo o gasto elevado. Agora, se o gasto desarrola e começa a ficar insustentável, aí sim a gente começa a gerar problemas de déficits, sucessivos déficits, né? Isso quebra a confiança do mercado, enfim, e culmina em uma série de problemas econômicos, por assim dizer. Eu costumo brincar que na economia, grande parte, muito, é da confiança do investidor, é da confiança que as pessoas têm na economia, como que as pessoas enxergam a condução da economia, política econômica. Se o pessoal acha que vai ficar tudo bem, se a expectativa é que as coisas vão melhorar, vai ter renda, vai ter crescimento econômico, eu vou investir, né? Porque o meu produto vai ser absorvido, a minha demanda vai ser... eu vou ter demanda pelo meu produto, então eu tendo a investir, investimento, gera emprego, gera renda, eu crio esse ciclo positivo. Ou seja, é muito importante que o governo passe essa credibilidade de estabilidade macroeconômica. Como que ele consegue passar essa crença de estabilidade macroeconômica? Fazendo uma gestão macroeconômica séria. O tarifaço dos Estados Unidos atinge mais grandes empresas, empresas de médio porte ou pequenos empreendimentos? Atinge mais grandes empresas portadoras desses bens, né? Até porque... Enfim, é claro, né? O grande problema é que a grande empresa ela pode ter resiliência para sustentar um período até chegar a ajuda do governo, até buscar um novo mercado, até esse tarifaço acabar. Eu não acho que o tarifaço vai ficar para sempre, enfim. Acho que é algo que em breve tende a ser renegociado, por assim dizer, e inclusive cair no esquecimento. Mas o grande problema, e eu honestamente não tenho dado para te falar quais são essas empresas que estão sendo afetadas hoje. Empresas em Serra, empresas em Franca, empresa de Camaçari na Bahia, eu não sei o tamanho dessa empresa. Agora, se for uma empresa de pequeno a médio porte, pode ser inclusive que encerre as atividades, né? Então é bastante complicado isso. O que nós brasileiros podemos esperar da economia para médio prazo, vamos dizer, curto e médio prazo, né? E aí eu digo mesmo, nós teremos recessão, a economia vai bem, é preciso ter mais cuidado, quem pensa em investir não é o momento, ou é o momento de investir? Como é que o senhor faz essa análise da economia interna? Diante de todo esse cenário internacional, obviamente. Todo esse cenário internacional, né, ele gera um problema, é justamente isso, né, de falta de confiança. Se a gente for colocar a questão política no meio, ano eleitoral, ou seja, o investidor fica ainda mais receoso com qual é o futuro da economia brasileira, né? É um cenário de elevada incerteza, e esse cenário de elevada incerteza tende a fazer com que o investimento não apareça, ok? Eu acredito que a gente precise de criar condições para que a oferta aconteça, ou seja, para que o investimento aconteça. Se o investimento acontecer, olha, mesmo diante do pessimismo, o pessoal investir
procurar gerar emprego, gerar renda. Isso vai acabar calhando uma economia, um cenário positivo para o futuro, né? A ideia é essa, a gente sempre procurar. Se a gente chega aqui e fala, não, ninguém investe, todo mundo guarda o dinheiro, vai procurar outra coisa, aí é que a economia vai descarrilhar mesmo, né? Então eu acho que isso vai depender muito de como que esse cenário geopolítico internacional, essa crise internacional quanto tempo ela tende a perdurar, o quanto mais ela tende a acontecer, né? Falando de guerra, a gente recentemente aí, enfim, guerra contra o Irã, não a gente, né? Graças a Deus, os americanos em guerra contra o Irã e etc. E fala que a questão é bomba nuclear, é a bomba que eles estão fazendo, isso é conversa fiada, né? Enfim, é reserva de petróleo, etc. É a busca por vantagens comparativas internacionais. Mas eu vejo o seguinte, pensando aqui na economia brasileira, eu sigo sempre otimista, por assim dizer. Eu acho que o Brasil é um país que tem tudo para, a médio e longo prazo, se dar bem. Basta que a gente consiga manter estabilidade de preços, que a gente consiga fazer uma gestão macroeconômica sustentável, com os investimentos bem calibrados em setores importantes, investimento em infraestrutura, investimento na indústria nacional, que a gente tende a conseguir uma espiral de crescimento sustentável, né? Porque a ideia é o crescimento sustentável. O que os macroeconomistas sempre buscam não é o voo de galinha, que a gente brinca, né? Você dá um chute numa galinha, ela vai voar assim e logo depois ela vai cair. Vai ficar nesse ciclo de curto prazo. O que a gente quer é um crescimento sustentável ali. Diga esse crescimento, leia esse crescimento sustentável, é um crescimento que a gente consiga sustentar sem causar esses choques que depois viram crise, esses choques muito positivos, mas que depois desagam em crise. Se a gente conseguisse alcançar 2-3% ao ano ali de maneira sustentável, seria maravilhoso e eu sou sempre um otimista em relação a isso. Bom, professor Otávio Detoni, obrigado pela presença e pela participação conosco aqui no Fala São João. Eu que agradeço o convite de novo, tá? É um prazer estar aqui debatendo esse tema e espero que tenha sido uma discussão rica, uma discussão produtiva e que o pessoal tenha curtido, tenha se informado aí com o nosso programa. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado aos ouvintes, um bom dia para todos e que Deus nos abençoe. E assim nós vamos chegando ao final do programa Fala São João, na manhã desta quarta-feira. Muito obrigado aos colegas de trabalho, a você que esteve sintonizado conosco aqui na Rádio São João del Rei FM 88.3. Pode continuar ligado com a gente, que é sempre um prazer a sua audiência aqui, a sua companhia na Rádio São João del Rei. Amanhã tem mais Fala São João a partir das 8 horas da manhã e você é nosso convidado especial. Um abraço a todos, fiquem com Deus, eu vou na companhia de Deus e até lá. A Rádio São João del Rei apresentou Fala São João. Oferecimento Clínica Inova Oftalmológica. Dr. Jorge Diogo. O consultório do Dr. Jorge Diogo tem um novo contato de telefone e